estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Certo, então vamos passar para o tópico de hoje, que é Aprendendo Obediência, parte 2. Vamos começar em Hebreus, onde estávamos. Capítulo 5. Versículo 7. É onde estamos todos? Sim. E Cristo, nos dias da sua carne, quando era chamado Jesus de Nazaré, oferecendo súplicas e rogos com grande clamor e lágrimas, ao que o podia livrar da morte, porque tinha ele necessidade de orar e fazer súplicas, porque estava em fraqueza, estava na carne. Ele foi ouvido por causa de seu temor reverente, e ainda que era filho pelo que padeceu, aprendeu a obediência, e havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, e foi declarado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Perto disto, do que acabamos de ler, temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tens feito tardios para ouvir. Ele quer dizer que é difícil explicar, porque as pessoas se tornaram lentas para ouvir, não em agir. Ao agir, elas estão prontas para agir. Diga a ele, ande de joelhos naquela escada, sacrifício. E imediatamente ele o faz. Se você lhe disser acenda 10 velas, ele as acenderá. Vá à missa. Eles vão à missa e eles vão. Beijam o rosário e o fazem, mas ouvir? Digam, ouvir. É por isso que é difícil de explicar. Veja, 2000 anos depois, estou tentando explicar algo que as pessoas acham difícil de entender, muito difícil para elas entenderem, porque elas dizem, mas Cristo era um ser santo. Bem, você também é um ser santo. Santo significa separado para. Ele era um santo separado para aperfeiçoar a si mesmo. Mas as pessoas não conseguem encontrar uma maneira de entender isso. Você não percebe que elas idolatram tanto o Deus menino? Na Colômbia, eles o chamam de Deus menino. E hoje todos eles andam por aí com a testa suja, com uma cruz de cinzas, como se isso fosse a melhor coisa. Se isso ajudasse, eu jogaria um balde de cinzas em mim mesmo. Mas isso não ajuda? Não ajuda em nada. Hoje vi uma senhora com uma cruz na testa. Achei que a maquiagem dela estava escorrendo porque estava chovendo, mas depois percebi que era a cruz. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios para ver o que Paulo disse sobre Jesus Cristo, como ele foi crucificado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios. Versículo 4. Estamos todos lá, porque ainda que foi crucificado em poder, em que? Cristo era fraco. Ei, temos evidências do que estamos falando, não temos?
porque ainda que foi crucificado em debilidade, vive pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Se não fosse pelo poder de Deus para conosco, não poderíamos viver com ele. Graças a Deus, toda essa cobertura espiritual o cobre, para que quando você estiver fraco, ele permaneça fiel pelo poder de Deus que o protege. Se não fosse assim, todos nós desapareceríamos. Imagine isso. Ele diz que estamos sentados junto com ele. Portanto, Cristo foi crucificado em fraqueza. É por isso que ele sofreu tanto. Depois, no versículo 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejas reprovado? Jesus Cristo está onde? Dentro. Quando você diz: olha, eu espero por você aqui no meu carro. Mas se você disser: eu espero você no meu carro, não ao lado, mas dentro. E os réprobos são todos os evangélicos. Aqui em Miami, todos os católicos, evangélicos, todos aqueles que não entendem essa palavra de graça, são réprobos. A pergunta é: a menos que você seja réprobo, o que é réprobo? Bem, réprobo é, por exemplo, em uma fábrica. Às vezes eles fazem 100 pares de sapatos. Mas quando uma costura não se encaixa corretamente, eles o vendem para uma empresa que vende sapatos baratos, onde não importa se a costura está ruim, e em um avião não importa se você consegue ver a costura. Então, você compra o sapato pela metade do preço. E quando você vê alguém com outros sapatos, você pergunta: quanto você pagou por esses sapatos? Eu paguei 80, 100 dólares, e eu paguei mais de 30. E então ele lhe pergunta: onde você compra? Eu sei que fui salvo. Mas é porque você comprou um par de sapatos que não deu certo. É por isso que nas máquinas que eles usam nas fábricas, você vê uma pessoa encarregada de separá-los. Alguns vão para cá, outros para lá, e eles caem em caixas porque eles são reprovados. Você continua a usá-los porque às vezes não consegue ver os defeituosos. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Bem, aqui em Miami há muitos dos chamados cristãos que quando o anjo os vê chegando e os ouve dizer: Deus te abençoe, eles os mandam para a caixa dos réprobos. E eles aparecem com a mesma Bíblia que você usa, assim. Veja, exatamente assim, exatamente assim. Fale: se Deus o guardar, então ele é um réprobo. Não é bom, não passa no teste por causa do vocabulário. Agora, quando você vem assim, você parece o mesmo, ou talvez até pior. Você vem sem uma Bíblia, e ele vem com uma Bíblia, abençoado, aprovado. Sim, é isso mesmo. Segundo Coríntios, bem ali, mas no 12º capítulo, não no 13º. Vamos para o 12º agora. Versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 9 diz: e ele me disse: basta-te minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa na debilidade. Portanto, de boa vontade me gloriarei melhor nas minhas debilidades, para que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo qual, por amor a Cristo, me gozo nas debilidades, em afrontas, em necessidades, em perseguições, em angústias. Às vezes as coisas ficam difíceis, não é mesmo? Porque quando sou débil,
Então sou forte. Ei, você que às vezes está passando por essas situações em casa. E então você não parece forte. E então, por não parecer forte, você diz: eu não vou mais à igreja. E é aí que você é forte. Aí é onde o poder de Deus está se aperfeiçoando. Quando tu sentes o peso de tua carne. Bem, Cristo o sentiu de tal forma que, no momento em que o peso, quero dizer, ele era um ser humano como você e eu. Então, naquele momento, ter de morrer sem ter feito mal a ninguém. Você sabe o que é ser acusado de algo que você mesmo não fez e permanecer em silêncio? E então, bem, por enquanto ele disse: ei, se essa taça pode passar de mim, que passe, mas que seja a sua vontade. É isso que você diz às vezes. Se essa situação pela qual estou passando pudesse ser evitada. Mas tudo obra para bem, Senhor, que seja a tua vontade. Tudo o quê? Tudo obra para bem. Mas naquele momento você diz... Naquele momento você diz: isso obra para quê? Estou tão preocupado que se alguém me perguntar agora... Mas estamos lendo o Evangelho. Portanto, há muitas coisas que significam fraqueza. Essa é a história de você e de mim. Mas você foi chamado. E se você foi chamado, precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. E é muito humilhante que você, com esse corpo de fraqueza, ainda persista. Porque se um legalista ouvir, ele lhe dirá: olhe, você é tão legal, tão ruim, que se comporta e se atreve a ir à igreja. E você diz a ele: bem, é para lá que eu tenho que ir. É diferente do sistema, não é? Quando o pastor diz: aqui está quem eu vejo em fraqueza, ele está fora. Nós lhe tiramos a membresia imediatamente. Às vezes há pastores por aí que têm vigias. Vigie-me aquele e vigie-me. Eles ficam vigiando. Portanto, Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza. Ele era fraco. Mas, morrendo em fraqueza, o poder que ele tem agora, ele é a medida com que se te mede. Tudo o perfeito que é ele, o passo para você, ele o concedeu a você. Ele diz que com uma só oferta nos fez perfeitos para sempre. Portanto, a igreja é assim. E nós aprendemos a obedecer. Aqueles de nós que aprendem a obediência, bem, nós o fazemos dentro desse quadro de referência. E temos de aprender dentro dessa situação. Temos que persistir em seguir adiante, aprendendo a obediência. E a obediência se aprende muito pessoalmente. Isso é muito pessoalmente contigo. Você sabe que às vezes há pessoas que dizem: veja, eu tenho uma irmã que foi a essa igreja e isso aconteceu com ela. E eu também fui. Tenho um primo que foi a essa igreja e isso aconteceu com ele. Elas julgam todas as doutrinas pelo que aconteceu com o primo. Mas não é assim que funciona. Porque você está dizendo: veja, eu sei onde há um barril de maçãs, onde há uma que está estragada. E se ela estivesse estragada, aqui as estragadas são as boas. As danificadas são as boas e as boas são as danificadas aqui. É o contrário. Mas você tem de persistir no que está escrito.
O meu triunfo tem sido que eu tenho persistido no que está escrito, contra vento e maré, porque estamos lidando com um povo que tem sido lento para ouvir. Portanto, eles julgam de acordo com as aparências e de acordo com o que ouvem e escutam. Mas não é um povo que está acostumado a julgar de acordo com o que está escrito. E é por isso que até hoje eu venci. O que está escrito. Observe o que o apóstolo Paulo disse falando sobre a fraqueza de um homem em Gálatas, que é o próximo livro. Veja o que ele diz. Capítulo 2. Versículo 17. E se buscando ser justificados em Cristo, também nós somos achados pecadores. E a palavra pecadores é por causa de quem ele está levando a carta, porque ele já nos provou que o pecado foi tirado. Em outras palavras, Cristo tirou o pecado, mas ele tem de falar com essa expressão aos Gálatas, porque os apóstolos passaram por eles e os confundiram. Portanto, ele lhes diz: muito bem, vocês julgam pelo pecado. E se nós, os líderes, somos encontrados no que vocês chamam de pecado, é por isso que esse ministério é um ministério de pecado? Até Pablo ficou assim. Se eu, Paulo, for encontrado em falta, é por isso que prego o que é falso? Portanto, tu tens que aprender a dividir o que é o vaso e o que é a mensagem. E Paulo teve de se apresentar dessa forma. Vejam o que ele diz: e se buscando ser justificados em Cristo, também nós somos achados pecadores, e por isso é Cristo ministro de pecado? E não o quê? De nenhuma maneira. Portanto, temos que estar prontos para entender. Estamos no processo de aprender obediência. E esse processo é longo. Para alguns é mais longo do que para outros. Os últimos aprendem mais rápido do que os primeiros. Eles recebem o mesmo salário. Alguns chegam ao trabalho às 8 da manhã e outros às 3 da tarde e recebem o mesmo salário. São 4 horas quando saímos, não é mesmo? Assim cumpre-se a parábola em que Cristo disse que os últimos serão os primeiros. Neste ministério, os últimos a chegar são os que se saem melhor, porque sofrem menos e entram em uma revelação mais ampla do que aqueles de nós que começaram mais cedo. Portanto, os últimos são bem-vindos. E saudações aos primeiros. Abençoados com todas as bênçãos. Vamos nos levantar e cumprimentar seu irmão. Boa noite para vocês.